E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os capacitores aí, alguns capacitores que eu estou acostumado a usar aí no meu dia a dia. E aí vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, mostrar como é que eu meço esses capacitores, qual é a ferramenta que eu uso para fazer a medição, saber se o capacitor está bom, se não está, se está na hora de trocar, enfim, né? Então os capacitores mais usuais aí, o capacitor normal aí de ar-condicionado, vamos chamar assim, né? O capacitor de partida aí dos aparelhos, capacitor de arranque, né? De arrancada. Então tem aí, a gente costuma usar aqui desde o capacitorzinho pequeno lá de 2 microfarads, né, 2 UF, até o de 80 e 85 às vezes, né? E os pequenininhos aqui que são usados também, né, tem aqui de 1,5, tem de 10 microfarads também, desses pequenos, esses quadradinhos aqui. É muito comum, eu encontro muito esses capacitores aqui em motor de ventilação. Motor lá da unidade evaporadora do ar-condicionado, por exemplo, que é o meu ramo de atividade, né, então é onde eu mais vejo eles. Mas eu sei que ele é usado em uma ampla gama de equipamentos, de aparelhos, desumidificador de ar, né? Até alguns exaustores aí também eu sei que usa esse tipo de capacitor, né? Então esse aqui, por exemplo, é aqueles micromotores, né? Aquele motorzinho pequeno lá do motor de ventilação do evaporador, são esses pequenininhos aqui. Até o pininho dele aqui, quer ver? Deixa eu pegar um outro para comparar aqui. Ele é menor, ó. Se comparar o pino aqui, ó, o bornezinho de encaixe aqui daquele pino, ele é mais pequeno, né? Então não é só o capacitor que é pequeno, também os fios, a fiação ali também, geralmente o fio daqueles motores é bem fininho, né? Parece um cabelo lá. Então são esses pequenos capacitores, né? E os capacitores normais aí do ar-condicionado lá de 9.000 BTUs, de 12.000 BTUs, de 18.000 BTUs, né? São geralmente esses modelos aqui. E aí tem uma coisa também que eu encontro bastante, que é esse capacitor duplo aqui, ó. Então tem o capacitor que só tem 2 pinos, né? Talvez você diga assim, ó, como 2 pinos? Eu tô vendo 8 aí, né? Mas é porque esses 4 aqui, ó, é o mesmo. Eles estão, é um só, é continuidade, né? Aqui é outro polo, então ele tem 2 pontos de ligação, né? Que às vezes você liga o neutro, por exemplo, vai fazendo ponte aqui para várias coisas e usa, né? Essa borneira, né? E esse aqui tem 3, ó. Então eles são 3 pontos. Então a gente tem um comum aqui, o C, a letra C é o comum. E aí depois a gente tem aqui o fan e o ERM, que seria do compressor, então, né? O fan é sempre a medida menor, tá? Porque ele é o quê? Ele é um capacitor de 20 mais 5, quer dizer que ele é de 20 UF e de 5 UF. É como se fosse 2 capacitores em um só. Seria isso aqui, mais ou menos, né? Vamos pegar aqui, esse capacitor aqui é de 2 e esse capacitor aqui é de 20. Então, se eu colocar isso aqui, o que eu tenho? 20 mais 2, 20 UF, 2 UF. Aqui o do ventilador, por exemplo, ventilador lá do condensador ou do evaporador, e aqui o compressor. Nesse aqui eu tenho os 2 no mesmo capacitor. Então, entre o comum e o ERM aqui, né? ERM de hermético, né? Entre o comum e o hermético, ele é 20 microfarads, 20 UF. E entre o comum e o fan, ele é 5. Então, são 2 capacitores em um só. Então, esse aqui é um capacitor que a gente encontra muito aí nesse mercado de ar-condicionado, de refrigeração. Eu uso esses capacitores aí direto. Depois, o que a gente tem? Esse aqui, que é um super capacitor. Deixa eu pegar um outro aqui só para exemplificar. O que é o super capacitor? Esse aqui é aqueles compressor no fim de vida, ou aquela instalação lá que o ar-condicionado está numa rede muito instável, né, dentro de uma fábrica, ou está no final de uma rede lá de um interior, por exemplo, que a rede oscila bastante a tensão. Aí tem momentos lá que o compressor não consegue arrancar, ou porque o compressor já está velho, e aí você tem que tentar destrancar esse compressor, ou ele está com problema na partida. Esse super capacitor aqui muitas vezes dá uma sobrevida para esses compressores velhos, ou resolve esse problema da energia problemática aí quando tem essa oscilação de energia. Então usamos esse super capacitor. Aqui tem um esqueminha de como ligar, ó, tem o desenho, é bem fácil, mas não tem segredo nenhum, pessoal. Você vai simplesmente ligar ele em paralelo lá com o capacitor original da máquina, tá? Então ligou ele em paralelo lá. Essa parte preta em cima já é um relé, ele vai entrar quando precisa, no momento da partida, e depois esse relé mesmo já tira ele fora e fica só o capacitor funcionando como marcha ali no compressor, no equipamento, né? Então esse aparelho aqui ele é praticamente uma ferramenta para ter junto da maleta ali para tentar destrancar compressores aí na hora de dar um diagnóstico, tá? E o outro capacitor, para mim, no meu ramo de atividade, ele não é tão comum, mas às vezes acontece de a gente pegar, que é o capacitor
é o chamado capacitor eletrolítico, né? Geralmente o capacitor eletrolítico ele tem esse corpo aqui desse plástico de baquelite, né? Que é um plástico anti-chama. E ele é diferente daqueles ali de metal e tal, né? Até tem aquele ali de plástico também, é mais incomum, mas tem. Esses pretos aqui são os chamados capacitor eletrolítico, capacitor de start, né? E geralmente esses capacitores aqui eles estão instalados junto com um relézinho lá na máquina, né? Eles têm o relé, tem esse capacitor e tem lá o motor, né? Também para compressores de refrigeração, para compressor de câmara fria, né? Alguns aí usam esse capacitor aqui de partida, motor starting, né? Então esse aqui, por exemplo, é de 124 a 149 UF e 220 a 250 volts, né? Então eles têm essa característica aqui de ter um range da capacidade dele também com uma distância maior. Agora, falei aqui do capacitor eletrolítico, né, pessoal? De usar esse capacitor eletrolítico aqui para destrancar um compressor. Mas antes de fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é medir o capacitor, fazer uma medição dele. E aí, como é que a gente vai medir o capacitor? Eu tenho essa ferramenta aqui que é o multímetro, né, da Tase. Gosto muito aqui, até vou deixar depois o link na descrição aqui desse multímetro aqui, pessoal. Ele é muito bom, ele é pequeno, ele é leve, ele é robusto, confiável. Tem várias funções aí, tem até vídeo no canal sobre essas funções, né? E ele tem a função aqui que é a seguinte, ó. Essa função aqui, ó, quando eu boto ele nesse ícone aqui, ó, lê ons, lê continuidade e lê capacitância, tá? Ele vai ler o capacitor. Aí aqui no Select, tá, pessoal? Select, quando eu botar nessa função aqui, eu vou trocando as funções, ó. Então ali tem K-ohms, tem a continuidade e tal, né? Tem aqui para fazer o apitinho lá, quando você encosta as pontas aqui, ó. Para medir continuidade também, né? Para medir lá. E aí tem esse NF. Nesse NF, eu vou medir o capacitor. Então esse aqui é um capacitor de 20, tá? Então vamos fazer a medição. Deixa eu tentar aqui. Faltou um braço aqui, mas é bem simples. Você vai encostar ali um pino em cada. Ah, mas não tá lendo. Ó, espera um pouquinho que ele lê, tá vendo? 20.18. Então esse capacitor tá bom, obviamente, porque ele é novo, né? Mas a função basicamente é essa. Ó. Você encosta, ó, vou tirar. Vou fazer a leitura, eu encosto. Espera um tempo. Ele tá fazendo a leitura e vai mostrar a leitura. Ó. Vamos fazer com mais um? Esse é o de 20. Vou fazer com um de 80 aqui, ó. Vou pegar um capacitor de 80. Capacitor de 80. Vamos, encosta lá. Espera um pouquinho. Olha lá. 84. Dá pra ver ali? 84. Então, o capacitor tá bom, tá dentro da faixa. Agora, se pegar um capacitor de 80, tá lendo lá 65, 68, ele já tá fraco, né? Aí é a hora de nem bota o supercapacitor, troca o original primeiro, testa lá a máquina e você vai ter a certeza lá de que a máquina vai funcionar, né? Se você trocar esse capacitor. Às vezes a gente condena um motor ou um compressor ou um motor de ventilação, o motor tá ruim. E era só o danado do capacitor, simples, barato, fácil e rápido de você consertar. Né? Então essa ferramenta aqui para medir o capacitor é muito importante, né? Você ter um multímetro, né? Quem trabalha nessa área, ter um multímetro que leia o capacitor, né? Que consiga fazer a leitura, se o capacitor tá bom ou não. E aí essa aqui é a ferramenta que eu uso aqui. Essa aqui é uma ferramenta que é indispensável, né, pra gente ter. Então tem o link aí na descrição para você encontrar esse produto. Tá bem, pessoal? Obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.